gameplay de Stubble Guys. Rapaziada, eu amo fazer gameplay pra vocês. Então, se vocês gostam de ver eu fazendo muitos gameplays de Stubble Guys, comenta aí, rapaziada. Rapaziada, se vocês comentarem nesse vídeo, eu prometo que eu se inscrevo no canal de vocês. Não, primeiro tem que se inscrever. Tem que se inscrever no meu canal que eu comento. Tem que se inscrever, meu velho. Assim, ó. Carrega logo o calengo. Carrega logo o calenguito. Rapaziada, e quando vocês ouvem uma voz que não é a minha, deixa passar, beleza? Porque não é eu, é a minha
Tchau.